sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo Empresarial, que está só começando aqui nos nossos estúdios do Mundo Empresarial aqui em Itu, interior de São Paulo. Aproveito para te lembrar que já somos mais de 140 mil inscritos no canal do YouTube. E se você ainda não faz parte dessa família, eu te peço, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, Não perca essa oportunidade para você também não perder nenhum conteúdo. E aproveitar também para aprender, que a gente sempre traz muito conhecimento aqui por meio dos nossos bate-papos e também por meio das histórias e trajetórias que a gente conhece aqui. Bom, e outro recado importante, para você empresário que quer trazer a sua marca para cá, quer contar um pouquinho da sua história, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai amar contar aqui um pouco da sua trajetória e aprender com você também, que a gente sempre aprende muito e quem assiste, quem acompanha os nossos conteúdos também. E claro que o podcast Mundo Empresarial conta com o patrocínio da Convenção, marca de refrigerantes, cervejas especiais, energéticos e muito mais que não pode faltar nas suas comemorações. Lá na sua festa, na hora de brindar, você precisa experimentar os produtos Convenção. Com certeza você não vai se arrepender, tá? Fica a dica e o conselho para você. E bom, agora bora falar do tema do dia, Porque hoje o nosso bate-papo é com a Mazilog Soluções, referência nacional em comércio exterior e também gestão aduaneira. O Marcelo Frederico, que é CEO dessa empresa, já está aqui comigo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Bom dia. Bom, obrigada, por vir aqui, conversar com a gente, trazer um pouquinho de toda a sua experiência, que já soube aqui nos bastidores que, olha, não é pequena não, viu? A gente já está há um bom tempo, completando 40 anos de profissão esse ano, e com 23 anos já de empresa, a gente sempre tem bastante história, para compartilhar aí com vocês. Vamos tentar, num espaço de tempo reduzido, mas contar um pouquinho do que a gente tem aí para os espectadores. Perfeito, Marcelo. E bom, você compartilhou aqui comigo, eu conversando aqui nos bastidores, que você já tem 40 anos de profissão, nessa área, mais de 20 anos, com a empresa. Comenta um pouquinho pra gente, sobre esse serviço que vocês oferecem hoje, para quem está assistindo também entender, a função, os serviços oferecidos pela Mazilog Soluções. Sim, a Mazilog Soluções, ela oferece um serviço de gestão integral, dos processos, seja de importação ou de exportação. Então, a gente, desde o início da cadeia logística, desde a formatação, de como que vai ser o embarque, o tipo de tratamento administrativo, legal de cada produto, a gente estrutura toda a operação para o cliente, e faz toda a gestão door to door, como desde retirar a carga no estabelecimento do fabricante, seja onde for, qualquer parte do mundo, no caso da importação, ou aqui no Brasil também, nas dependências do exportador. E a gente faz toda a logística integral até colocar dentro da fábrica da empresa no destino, seja no exterior, na exportação, ou aqui no Brasil. Então, a gente cuida de toda a cadeia logística, vamos dizer, inclusive o foco, vamos dizer, principal disso tudo é o foco aduaneiro, porque são muitas regras, legislações a serem cumpridas, cada produto tem um tipo de tratamento administrativo que tem que ser observado. Então, a gente sempre tem que ter muita atenção a isso, o cumprimento dos requisitos da legislação, para que não haja nenhum tipo de problema. Então, é um processo bem estruturado, que demanda toda uma cadeia de door to door, que a gente chama, que é de porta a porta. Entendi. É bacana, assim, entender um pouquinho como que funciona isso, para quem não é da área também. E eu imagino que seja um serviço, assim, muito minucioso, e que envolva também muita responsabilidade, Marcelo? Isso. Quais são aí os maiores desafios, que as empresas, que você vê, com toda a sua experiência, que as empresas enfrentam hoje ao importar ou exportar, E como a Mazilog, ela ajuda essas empresas a superar esses desafios? Sim. As empresas enfrentam já desafios comerciais, mas, assim, essa parte comercial, ela
tem as dificuldades por conta né, da concorrência, de mercados, etc. Né? Mas, falando um pouco mais, o nosso foco maior é ajudar o cliente na questão aduaneira tributária. Né? Então, estruturar o processo, né, de forma atendendo os requisitos, né, estudar quais são as classificações, as alíquotas dos impostos, enfim, porque a gente tem uma particularidade, né, que é a tarifa externa comum, que é a classificação, né, uma tabela mundial de classificação aqui no nosso Brasil, né, no exterior é conhecido como HS Code, né, que é mundial, os 6 primeiros dígitos, e aqui no Brasil é a NCM, né, a nomenclatura comum do Mercosul, ou tarifa externa comum, enfim. Então, normalmente é conhecido dessa forma. Então, por meio da classificação fiscal, que a gente adequa o produto, né, enquadra o produto para que possa saber quais são os requisitos, né, por meio, tanto o Ministério do Desenvolvimento, a Receita Federal, tudo está atrelado à classificação fiscal do produto. Então, uma operação de importação bem estruturada, ela começa com essa análise, né, da natureza do produto, onde ele se classifica e quais são os requisitos. E o nosso papel, a nossa expertise é justamente essa, é poder entender, né, as particularidades do produto para poder classificar adequadamente, eventualmente se tem algum benefício fiscal ou não, né, e poder, né, reduzir os custos, né, fazer a operação mais enxuta possível. Né? Então, essa é a parte o que impacta, né, bastante nas operações de comércio exterior, né, que isso, na importação, a exportação ela é desonerada de impostos, então é um pouco mais tranquilo e é menos burocrático também a exportação. Porque o Brasil precisa vender, né? Então, a exportação ela enfrenta barreiras mais comerciais, mas na importação as barreiras são mais legais e tributárias, né? Então, o nosso papel é justamente esse, é usar o nosso conhecimento aí de todos esses anos, também de ter trabalhado com vários segmentos, né? Que a gente, enfim, hoje a tarifa externa comum ela é composta de 95 capítulos, então a gente tem muita coisa que a gente já sabe até de cabeça qual que é o capítulo que está, um universo muito grande, mas enfim, por conta até da convivência a gente já sabe direcionar, é claro, tem que ir lá no detalhe, entrar no atributo do produto, etc. Mas a gente já, né, consegue direcionar ali, né, para que o cliente tenha a melhor estruturação, a melhor conjunção tributária, né, daquilo que vai ser o mais econômico, né, para a empresa dentro da legalidade, claro. E também o que afeta bastante é a logística, né? O frete internacional, principalmente, as despesas no exterior, ultimamente encareceram muito, principalmente depois da pandemia, né? Isso daí, assim, deu um salto nos custos, e a gente tem outros problemas hoje, né? Guerras em vários países, as companhias marítimas têm que alterar rotas aéreas também, enfim, então a gente convive aí num mundo turbulento, vamos dizer, né? Em questão de comércio internacional, né? Aliás, até agora com essa questão recente também, né? Do tarifaço com os Estados Unidos, né? Para os produtos exportados, enfim, então são vários desafios que a gente se mantém, né? Informado, né? A empresa ela é toda estruturada de forma intelectual, né? A gente tem todo o sistema informatizado, né? Tanto de gestão de informação, né? De legislação, atualização de alíquotas, porque isso também aqui no Brasil pode mudar da noite para o dia, né? Todo dia muda alguma coisa, então são muitas coisas que é difícil até você acompanhar, né, se você não tiver isso já bem estruturado de forma, né, digital, de forma intelectual, né? Então aí a gente consegue ter isso tudo bem estruturado. Quando a gente já entra pela classificação do produto, o nosso sistema ele já dá tudo ali que precisa, né? Então isso ajuda bastante e também traz benefício para o cliente nessa questão de custos, né?
de Com gastos. certeza. Como eu falei agora há pouco, né, Marcelo, é um serviço, né, são serviços que vocês oferecem que envolvem muita responsabilidade, né? E a importância, né, de empresas que precisam desses serviços escolherem uma empresa idônea e uma empresa que tenha experiência, né, como a Masilog Soluções, você, né, liderando ali com mais de 40 anos, né, de experiência na área e uma empresa que tem aí mais de 20 anos de história. É, qual que você considera, assim, né, a importância realmente, assim, né, deixando para você comentar sobre isso, da empresa escolher, né, a Masilog Soluções para desenvolver esse processo, né? Porque a gente sabe que quando a gente terceiriza isso, né, tem muita coisa que a gente não tem como fazer sozinho, né? E Sim, nem fazer com qualquer empresa também, né? sim. Então, é importante essa pesquisa, né? Essa escolha de uma empresa que realmente te dê todo esse suporte. É claro, além do conhecimento técnico, né, da expertise para poder conduzir a operação, um fator que eu acho que é muito importante, muito mesmo, é questão de quando a empresa ela vai contratar uma empresa para fazer esse trabalho que nós fazemos, ela delega poderes para que essa empresa, né, por meio do despachante aduaneiro titular ali, ele represente a empresa. Literalmente, ela vai dar uma habilitação, né, e vai dar uma procuração. Então, você passa a representar, ter autonomia dentro do âmbito, né, de aduaneiro e perante a Receita Federal, os ministérios envolvidos, a representar a empresa. Então, é de suma importância conhecer a reputação da empresa, a idoneidade, o histórico, porque já houve situações, né, e existem ainda, de que às vezes maus profissionais acabam até usando aquela representação da empresa, né, que eles receberam para fazer operações ilícitas, às vezes, muitas vezes até com operação com tráfico de drogas, enfim, com coisas que... E às vezes a empresa ela vai descobrir o dia que chega a intimação na empresa dela, porque às vezes ela nem está sabendo daquilo que está acontecendo, mas, né, por conta, né, dela, ela concedeu ali uma representação, né, para maus profissionais, para más empresas, e acabou tendo esse tipo de problema. Então, é muito importante, eu sempre falo com meus clientes a respeito disso, mesmo com as empresas que a gente às vezes está sendo avaliado, né? Tem que avaliar, independente de quem vai contratar, tem que avaliar a reputação, o histórico da empresa, né? Para que a gente possa também ter né, a confiança de poder delegar, né, o que é necessário para poder representar numa operação. E do nosso lado, também, a Masilog ela é muito criteriosa na questão de aceitar o cliente também. A gente não aceita, né? A gente sabe que quando a gente, como despachante aduaneiro, né, tem a representação da Receita Federal, a gente tem toda uma responsabilidade legal, né, sobre isso. Então, a gente também, mesmo quando somos procurados, a gente avalia, faz o mesmo caminho contrário. Avalia, né, o que a empresa faz, que tipo de produto, qual que é a reputação da empresa, tenho condição de atender. Muitas vezes, já não foram poucas, a gente até declinou, né, de propostas de trabalho, justamente por conta dessa questão de credibilidade, né, de segurança, de compliance que a gente tem que trazer para as operações, né? Com certeza, eu imagino que seja realmente muito importante, né? Como eu falei anteriormente, essa preocupação, né, da escolha de uma empresa que realmente possa ser confiável, né, e que vá realizar um trabalho certo, né, sem nenhum desvio aí. E falando né, ainda da Masilog, claro, a tecnologia, né, Marcelo, ela tem impactado diversas áreas, né, diariamente. Isso vem se transformando, né, numa rapidez. Como que a tecnologia, né, e os sistemas de gestão em tempo real, eles transformaram a rotina do comércio exterior nos últimos anos? Eu venho lá da década de 80, né, que os processos eram no papel, né, da datilografia, etc, né, foi passando pela modernização, no final da década de 90, início de 2000, houve uma grande mudança na sistemática de comércio exterior, que já passou a ser operado por um sistema digital, eletrônico, ainda numa plataforma antiga, né, para os dias atuais. Mas, enfim, isso daí perdurou aí até os dias, até agora, né, 2018,
começou um processo para alterar, mudar toda essa sistemática, né, por meio de... Antigamente era o Siscomex, esse que veio em 99 e 2000. Hoje nós estamos migrando para um sistema chamado do INPE, né, que é Declaração Única de Importação, né, num formato de portal único, enfim, onde todos os intervenientes do comércio exterior, né, seja a Receita Federal, o Ministério do Desenvolvimento, o DSEX, os ministérios envolvidos, a Anvisa, Ministério da Agricultura, enfim, todos eles estejam integrados. Esse processo já vem sendo desde 2018, como eu falei, mas ele já tentou ser colocado no ar já algumas vezes, não deu certo. A última vez foi o ano passado. Agora está em fase de ajustes, já algumas operações já funcionando, mas a gente está em franco processo de mudança. 2026 já provavelmente vai estar tudo já nesse novo formato, aí já assim explorando inteligência artificial, enfim, a própria Receita Federal tem usado muito desses mecanismos, né? Hoje a Receita Federal está bastante estruturada nessa questão de controlar as operações, né? Existe um grande centro de gestão, de controle aduaneiro no Rio de Janeiro, tem outro em Brasília, enfim, a gente até acompanhou algumas operações, né, para entender como que funcionaria tudo isso. Então, hoje, tudo, a inteligência artificial, a informatização, né, tudo isso é uma realidade que a gente teve que se adequar. E a Mazilog já vem acompanhando isso já desde muito tempo, né? A gente sempre teve uma visão muito de sistêmica da coisa, né? De tornar a coisa automática, tornar o processo mais fluido, né? Mais dinâmico, né? Então, a gente sempre investiu muito em sistemas informatizados. Então, hoje a gente tem tudo informatizado, não só a parte de gestão de informação, mas também a parte operacional de operação, né? E também, é claro, a gente não pode deixar de reconhecer que também para você ter uma operação de excelência, né? Para você ter esse trabalho diferenciado que a gente oferece para os clientes, você tem que investir também em profissionais qualificados. Então, o nosso foco principal é não só informatizar, mas também ter pessoas que conheçam, né, o sistema, a legislação, enfim, que tenham o mesmo perfil de dinamismo da nossa empresa, para que a gente possa, né, atender da melhor forma possível os clientes. Com certeza. E usar, né, a tecnologia a favor de vocês, né? Sim. De uma forma que ajude, né? Que some realmente com o trabalho. E muito importante, né? Sempre manter a equipe alinhada a isso, né, Sim. Marcelo? E, Marcelo, assim, falando agora, assim, de valores, né? Muitos acreditam que importar é caro e arriscado também, né? Na prática, o que realmente define o sucesso de uma operação de importação? Na prática, o que define é uma boa estruturação, né? Você ter ali bem alinhado quais são os desafios, que tipo de produto, quais são os desafios, né? Os entraves que você vai ter daquilo ali, porque a gente tem muitos segmentos, né? Então, máquinas e equipamentos, você vai ter ali, um pouco mais estándar a operação. Claro, requer cuidados, mas é um pouco mais estándar. Agora, se você entra para uma área que envolve mais área médico-hospitalar, produtos para saúde humana, alimentos, então você vai envolver Anvisa, vai envolver Ministério da Agricultura, vai envolver outros ministérios que aí vão ter controles paralelos, né? Então, o sucesso da operação está atrelado para você entender quais são os requisitos para o seu produto, né? E você ter, né, uma empresa, um suporte que vai, né, entender tudo aquilo que é necessário para você importar e fazer da forma adequada. Então, é de suma importância que haja profissionais qualificados que, né, consigam, né, discernir toda esse emaranhado de informações, de requisitos, né, que são necessários para o processo de importação. Então, é assim,
Pode ser, às vezes é o que eu falo, né? Às vezes é difícil para quem não conhece, né? Para quem olha de fora, é a mesma coisa. Se eu for olhar alguma coisa que eu não sei, para mim também vai ser difícil, né? Sim. Se eu, Marcelo, vai fazer um desenho, vai fazer uma engenharia, um projeto estrutural ali de uma casa, eu não vou saber fazer, né? Mas quando você tem o conhecimento, né? E você, né, consegue fazer um planejamento, né, entender aquilo que vai ser feito, né? Então aí você tem mais segurança. E a gente, assim, no nosso caso, a gente com 40 anos de profissão, 23 de empresa, a gente já viu um pouco de tudo, né? Então a gente se sente bastante seguro em poder trabalhar com qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto, a gente tem conhecimento para atender. Tem aí uma bagagem, né, longa e muita experiência, né? Eu acho que essa prática, né? Acho que isso em todas as áreas, né? Prática, experiência, são muito importantes, né? Para o dia a dia de trabalho, para realizar um trabalho exemplar, né? E assim, o que a gente conversou aqui, você comentou comigo sobre a operação door to door, né? Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, o que significa na prática oferecer uma operação door to door, quais os benefícios para o cliente final? Door to door, ele traz uma tranquilidade para o cliente, né? Porque a gente cuida, né, da cadeia de ponta a ponta, da fábrica do cliente no exterior até a fábrica que vai importar ou vice-versa, né? Então é operação integral. E a questão aduaneira impacta bastante nisso, né? Então, a parte do desembaraço, a liberação da carga no porto, no aeroporto, né? Atender esses requisitos legais, né? Isso que é importante você ter um conhecimento, né? Alguém que detenha profundamente esse tipo de conhecimento para que você possa ter êxito na operação, né? Então, e a vantagem que isso traz para o cliente é que traz tranquilidade. Então, muitas empresas, a gente tem algumas empresas muito grandes que ela tem estrutura de importação, ela tem funcionários que cuidam da importação, mas existem muitas empresas, inclusive multinacionais, que elas são enxutas aqui no Brasil. Então, às vezes ela nem tem alguém de importação, é alguém do administrativo, é alguém de compras, é alguém de financeiro, que ele agrega ali, ele acompanha a importação ou a exportação, mas a Masilog ela entra para gerir, para fazer tudo aquilo lá, ela vai mantendo o cliente informado. Inclusive a gente tem sistema de informação em tempo real também, o cliente ele pode logar lá, ver a situação do processo dele, ou então ele recebe diariamente lá no e-mail dele, dispara a informação dos processos em andamento. Então, o benefício dessa gestão door to door é que o cliente ele pode focar na atividade fim dele, né? E a Masilog, ela cuida de todo o resto, claro, sempre reportando ali para o cliente, né? As decisões também a gente sempre submete ao cliente, as opções, as decisões, enfim, claro, com a nossa orientação, né? Mas a gente sempre... Então, o cliente ele fica confortável porque a gente vai dando todo o suporte e ele só vai acompanhando e decidindo naquilo que for necessário. Sim, de acordo aí, né, novamente a gente falando sobre experiência, né, sobre a prática, né, que vocês adquiriram com tantos anos no mercado, né, e você, né, na sua profissão, com mais de 40 anos de profissão. E falando dessa experiência, né, Marcelo, como a gente disse, com mais de 20 anos de experiência, né, e certificação ISO 9001, como a Masilog, ela mantém, né, esse padrão de qualidade e confiança em um mercado que hoje é tão dinâmico? A gente a frase é relativamente simples, né? Você tem que entregar aquilo que você promete, né? Então, quando você entrega, cumpre, né, aquilo que você promete, o cliente cria, né, uma confiança em você. Já visto, a gente tem, como eu falei, né, tem cliente de mais de 30 anos, 25 anos, 20 anos que trabalham com a gente. Então, porque as empresas veem, né, o Marcelo, a Masilog, como uma empresa idônea, né, além de, né, fazer todo o processo dentro, né, daquilo que
cumpre a legislação, né, cumpre os requisitos, ela também entrega aquilo que, né, normalmente você não vai falar sempre aquilo que o cliente quer ouvir, né, mas a gente sempre tem que falar, né, é a mesma Sim. coisa que você vai no médico, você está com um problema sério de saúde, tem que te falar. ele tem que te falar, né, no nosso caso não é diferente, né, a gente tem que trazer ali com franqueza, né, as dificuldades, mas também, claro, a gente está ali para ajudar a resolver. Né, gente, né? Então é o que eu falo também sempre. A boa empresa, né, de assessoria, aduaneiro, o bom despachante, a gente não conhece quando está tudo bem, a gente conhece o dia que dá problema. Né? Então, o dia que dá problema, né, porque problemas podem vir, por mais que você estruture uma operação, lá na hora do embarque, lá no exportador, às vezes o que é muito comum lá no exterior, aqui no Brasil não pode. Né? Então, às vezes, conflita né, esse tipo de situação que chega aqui a carga, às vezes dá algum tipo de problema. Mas a expertise né, da empresa que está gerindo o processo, do despachante aduaneiro, é fundamental para poder justamente solucionar esse tipo de situação. Claro, perfeito. Dá para entender bastante, né, sobre isso numa área, para mim, uma área nova, né? Eu sempre admirei muito essa área de comércio exterior e de importação e exportação. Mas, né, a gente, né, eu sou da área do jornalismo, né, então eu não entendo muito disso. Mas é muito bom, né, que aqui no programa a gente, tanto nas reportagens como aqui no podcast, a gente sempre aprende muito, né, e com certeza quem está assistindo também aprende junto com a gente, né, o que é melhor ainda. E, Marcelo, para a gente entender um pouquinho de como que surgiu a Mazilog, né? Conta um pouquinho para a gente, né? São mais de 20 anos de experiência de mercado aí, né? Auxiliando aí muitas empresas. Como que surgiu, né? Qual que foi o início da Mazilog Soluções? O início da Mazilog, eu trabalhei na década de 90, até o final da década de 90, trabalhei numa empresa, né? Eu saí de lá quase 11 anos de empresa. E aí eu estava no mercado, tive algumas propostas, né, para ser gerente, né, que é o cargo que eu tinha na última empresa. E aí surgiu um convite também de um amigo meu que trabalhou comigo. Ele já tinha uma empresa pequena, né, nesse segmento e ele me conhece, já sabia, né, da minha reputação. Que ele falou: Marcelo, você está no mercado, você tem clientes que gostam de você, tal, você não quer vir compor aqui, né, a empresa comigo? Enfim, era bem começo, né? Foi desafiador porque, é claro, eu tinha propostas para ser gerente que era mais confortável naquele momento. Então, eu ia manter o meu salário, né? Enfim, mas começar com uma empresa praticamente bem no começo mesmo foi desafiador porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Mas aí, ó, eu já com a minha esposa, né, acabamos optando pelo desafio, né? E o desafio acabou dando certo, né? Que bom. O desafio a gente começou lá em 2002, né? No começo é batalha e claro, visitando divulgando para aquelas pessoas que eu já conhecia de mercado e também em empresas novas, né? Enfim, foi um trabalho comercial, né, que a gente fez também, e aí, né, aos pouquinhos as coisas foram vindo, né, foram acontecendo, e graças a Deus a gente foi crescendo. E eu acabei ficando, né, com o meu sócio, com esse meu amigo que começamos junto praticamente, 10 anos, e aí depois em 2012, 2013, ele já era um pouco mais velho que eu estava um pouco mais sossegado, e tinha outros planos também, aí eu acabei comprando a parte dele, aí a gente passou a tocar a empresa, né, só na gestão minha e da minha esposa, e a gente vem tocando já desde final de 2012 para 2013, a gente então já estamos aí há 12 anos. Mais de 10 anos. Na gestão independente, vamos dizer, né? Sim. Então... e Marcelo, você comentou, né, sobre a Vanessa, sua esposa, que está aqui nos nossos bastidores, acompanhando tudo de pertinho. Eu bati um papo com ela também antes aqui do nosso podcast. Muito legal também entender, né, essa parceria de vocês e esse trabalho conjunto, né? Conta um pouquinho para mim, né, sobre essa parceria mesmo, né, com a Vanessa, né, com a sua esposa e o apoio também, né, que ela sempre te deu durante essa trajetória aí de mais de 20 anos, né, de empresa, que com certeza não foi pouco e não é pouco, né? Ela acompanha sempre de perto e tá junto com você.
Na realidade, a gente se conheceu na área, né? Ah, que Porque, legal. lá na empresa que eu trabalhava na década de 90, ela trabalhava lá também, a gente se conheceu lá. E ela também já tinha experiência, né, da área, só que quando eu fui para a sociedade, né, como eu tinha um sócio, etc., então ela continuou, né, tendo os empregos dela e etc., Uhum. alguns na área, ou em determinado momento ela até foi mais para a área de auditoria e tal, foi evoluindo em outros segmentos, né? E depois quando terminou a sociedade, né, que eu comprei a parte do meu sócio, aí ela passou, né, a atuar mais comigo ali, trazendo a expertise também que ela adquiriu nesses 10 anos, né, Sim. para somar ali na gestão, né, da nossa empresa, já na gestão atual. Né? Então, foi bastante importante. Hoje ela também continua me ajudando, continua contribuindo, né? Até brinco, ela é a conselheira da empresa, né? Porque vem os assuntos lá. A gente tem um gestor lá também que nos ajuda, né? Tem a equipe de analistas, né? Tem Uhum. um gerente e a Vanessa, mas sempre que a gente tem que tomar alguma decisão importante, a Vanessa é convocada como conselheira para ali também dar a opinião dela. Muito Então, bom. foi bastante importante. Até essa questão dela ter passado esses 10 anos adquirindo outras experiências, trabalhou em algumas empresas do nosso segmento, mas também em Uhum. outros segmentos. Então, ela trouxe toda essa bagagem, essa expertise que contribuiu também, né, para que a Mazilog, né, conseguisse continuar Claro. crescendo, né, continuar mantendo o padrão de qualidade, inclusive na questão aí quando a gente implantou ISO 9000, que ela já veio com essa Uhum. formação, com essa cultura, enfim, então ela já trouxe isso para a empresa, né, também a questão vamos dizer, dos recursos humanos, né? Ela está sempre Claro. olhando ali a questão dos funcionários, dos Uhum. colaboradores, etc., contribuindo nessa área para que, né, a equipe também se sinta motivada. Como eu falei, né? A empresa, a equipe, né, os funcionários também são o coração da empresa. É Claro. claro que a gente sempre procura orientar, porque a gente fala, né? O pessoal que trabalha com a gente tem que ter o nosso perfil, né? Tem que, Uhum. porque o cliente que trabalha com a Mazilog muitos anos, ele está acostumado com aquele tipo de trabalho, aquele tipo de atendimento, padrão de atendimento, enfim. Então, a gente, para manter isso, quem vem tem que também estar alinhado com esse perfil, né? E a gente tem funcionários bastante antigos, de 13 anos, 8 Olha que anos, 10 legal. anos, 5 anos, enfim. A gente também procura fidelizar, valorizar não só as parcerias longas com clientes, mas também com bons profissionais, que a gente precisa de bons Com profissionais, né? certeza, com certeza. Acho que manter, né, a equipe motivada, a Sim, equipe ali, né, junto, né, sim, com a mesma visão, né, com o mesmo objetivo da empresa, é com certeza muito importante e um dos principais desafios aí de muitas empresas, né, conseguir reter esses bons funcionários, sim. né. E quando a empresa tem, né, funcionários com mais de 10 anos de casa, isso mostra, né, o quanto a empresa está acertando, né, está no É, caminho certo, está retendo esse bom funcionário. E aproveitando que você falou um pouquinho sobre a sua equipe, Marcelo, vou pedir para você me contar um pouquinho mais sobre ela, né? hum. Hoje a equipe de vocês, né, da Mazilog Soluções, ela tem quantas pessoas? Como que elas têm atuado aí, né? E têm, né, sido aí o braço direito, né, da Mazilog em todos esses desafios, né, que vem surgindo no dia a dia? Hoje a equipe são 20 pessoas, né, que são funcionários, né? A gente tem escritório matriz em São Paulo, na Vila Uhum. Mariana. A gente tem escritório próprio no Porto de Santos, no aeroporto de Viracopos, aeroporto de Guarulhos. Então, Uhum. esse pessoal trabalha um fixo para nós, mas a gente atende no Brasil inteiro, porque a gente, de uns anos para cá, a gente teve alguns clientes que eles têm, né, operações, né, eles abrem filiais e, enfim, fora, né, do estado de São Paulo, Sim. enfim, em todo o país praticamente. Então, hoje, a gente acabou abrindo uma cadeia de representantes, né? Então, todo o processo, como o processo é nacional e é tudo informatizado, Uhum. hoje a gente centraliza toda a inteligência do processo, né, no escritório matriz, e eu tenho pessoal de apoio,
que a gente chama de apoio, que atende nos portos, aeroportos. Então, a gente consegue atender, é claro, o maior volume é o estado de São Paulo, mas a gente, se o meu cliente falar, preciso exportar lá para o Uruguai, tem gente na fronteira? Tenho. Eu preciso para a Bolívia? Tem. A gente não tem limite, a gente a gente consegue fazer qualquer tipo de operação para qualquer lugar, tanto para importação como para exportação. E a questão da equipe, né, ela é importante porque a formação, né, o conhecimento, eles propiciam que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade. Então, a equipe também já é relativamente antiga, conhece, está alinhada ao padrão de atendimento da Masilog, né, e isso traz bastante segurança, porque, é claro, a empresa tem pessoas, né, mas desde que as pessoas também estejam alinhadas, né, ao perfil da empresa, claro. a empresa ela cria uma personalidade. E essa personalidade que os clientes valorizam, porque sabe, né, que a Masilog ela tem esse perfil de atendimento, né? O que eu falo, o cliente ele está acostumado, trabalha há tantos anos, né? Então você tem que manter aquele padrão de atendimento. Claro. Se você cair, né, alguma coisa está errada, né? Então a gente sempre trabalha muito, assim, com a equipe, sempre estando... Eu estou sempre muito junto, estou todo dia na empresa, eu sou bem aberto, não tem problema. Caminhando junto. Isso, as pessoas podem falar, falo com todos, normal, não tem restrição, enfim, a gente procura auxiliar, né, nas dificuldades, enfim. Então, a gente está sempre muito alinhado, trabalhando como equipe mesmo. Então, claro. Às vezes vem alguns desafios, né, algumas situações inesperadas, né? Traz para mim, não, vamos sentar junto, vamos resolver. E a gente sempre, né, sempre tem como resolver, né? Com claro, certeza. Usar o conhecimento, a bagagem e também o conhecimento da legislação, né? Aquilo que pode, o que não pode, né? Aquilo que... Então, a gente sempre consegue estar alinhado, né, com o pessoal para poder trazer um bom resultado. Que bacana, Marcelo. E assim, você comentou, né, que vocês têm aí, né, escritórios em várias localizações, várias localidades, né, para conseguir, né, atender e servir, fazer esse serviço, né, de forma completa. Eu imagino, né, ainda falando aí da equipe, a importância, né, de você ter uma equipe de confiança, uma equipe que você sabe que pode contar. Sim. Com certeza. Já aconteceu alguma situação assim que você... Bom, deve ter acontecido várias, né? Mas tem alguma situação assim que você pensou, nossa, que bom que eu tenho, né, essa pessoa que eu posso confiar, que tá ali para me ajudar. Tem algum exemplo assim? Muitas. Tem muitas, até difícil de dizer, né? Não, mas a gente tem bastante situação, que assim, normalmente eu procuro estar bem informado, né, de tudo que está acontecendo. Mas é claro que é fundamental que certas particularidades que às vezes acontecem, né, no decorrer do processo, porque imagina, são muitos processos e cada, né, tem uma história, cada processo é uma história. Então, quando acontecem as coisas, a honestidade, a lealdade, né, do profissional é muito importante de trazer essa informação para você. Porque não adianta deixar, como eu falo, deixar a coisa explodir, né? Entendeu? Deixar, enfim, então, essa lealdade, né, do profissional é importante porque nos ajuda, né, a poder dar uma boa resposta para o cliente também numa eventual, né, necessidade, vamos dizer, entendeu? Então, e assim, a gente procura sempre dar liberdade para o pessoal trabalhar, mas eu falo, a alçada de vocês vai até um determinado ponto, né? Chegou ali, traz para mim que aí a gente decide junto. Né? Então, todo mundo conhece, sabe até onde pode ir, né? Qual que é o seu limite, né? de decisão, né? E chegou ali, né? Leva para o coordenador traz para mim, a gente chama, conversa e vê o que vai ser feito. Mas, enfim, essa questão para mim é fundamental. Ter profissional qualificado e ter profissional que está alinhado, vestindo a camisa da empresa, vamos falar o português, claro, né? Sim. É fundamental, isso é essencial.
Eu imagino. E até, né, não tem como você estar em contato com todos os clientes, todos os momentos, né? Sim, Então, muitas pessoas representam vocês, né? isso. Representam a Mazilog. Então, realmente vestem a camisa, né? É muito importante ter pessoas assim que você pode contar. E com certeza também esses trabalhos impactam lá na hora de servir, né? De trabalhar com o cliente, né? E eu imagino que você perceba essa qualidade, até porque a Mazilog, ela fideliza clientes, né? Ela tem clientes aí de muitos anos e que não trocam, né? Não trocam a empresa. Comenta um pouquinho para mim sobre esse trabalho, né? Esse relacionamento da Mazilog com os clientes e sobre esses clientes antigos também que vocês fidelizaram. Esse relacionamento de longa data que a gente tem com os clientes, ele é fruto justamente dessa questão, dessa cultura que a gente tem de cumprir com aquilo que a gente promete, né? Então, como a gente falou no início, uma operação, para que ela seja bem sucedida, ela tem que ser bem estruturada, tem que ter conhecimento, né? Tem que saber o que está Uhum, fazendo. Então, os clientes, eles criam essa confiança no trabalho criaram, né, essa confiança no trabalho da Mazilog. E eu sempre procuro estar muito próximo, né? Então a gente sempre tá atenção ali, tá fazendo um contato com o cliente, como que tá, e aí isso e aquilo. O cliente, ele sabe que quando ele precisa, eu sempre atendo prontamente os clientes. Assim, para mim não tem, é o que eu sempre falo, cliente tá acima de qualquer, né, de qualquer obrigação que a gente tem. Então, que nem eu sempre estou presente para o cliente, ele tem fácil acesso comigo, ele consegue falar comigo em qualquer momento, né? E independente de horário. Ele sabe, então ele sabe que ele pode contar, né? Não existe, não, eu preciso falar com fulano para chegar, né? Para depois daqui uma sim. semana. Assim, eu tenho uma regra comigo também, questionamento de cliente, e-mail de cliente, ligação de cliente, mensagem de cliente, nunca fica sem responder. Eu respondo o mais rápido possível. Então, Sim. essa rapidez, essa agilidade, né? Uhum, Essa prontidão, isso gera ali uma proximidade, né, com os uhum, clientes. E os clientes, eu percebo que as empresas, elas se sentem confortáveis com isso. Porque às vezes até nós, né? A gente, uhum. dos nossos negócios fora, até serviço que a gente às vezes precisa, né, de outras coisas, a gente manda uma mensagem, às vezes a pessoa fica um dia, 2 dias, uma semana para responder um e-mail. Não, lá na empresa tem que responder no dia. Então, seja Perfeito. eu ou seja qualquer colaborador, mesmo que às vezes é uma pergunta que você não tem resposta naquele momento, mas é o que a gente treina lá no pessoal. Dá só um feedback para o cliente. Uhum. Estamos verificando e retornaremos o mais rápido possível, né? O Bom, cliente, ele já sabe que você viu, né? Qual que foi o pedido dele, e que você já está vai verificando. retornar. Não é Uhum. simplesmente deixar o cliente sem resposta, né? E achar que o cliente Uhum. sabe que você tá vendo, Claro. porque eu me coloco no lugar do cliente. Que às vezes, quando eu sou tratado assim, eu também fico, Uhum. mas aí, será que Sim. tá vendo a minha solicitação, tá atendendo a minha necessidade, né? Então, isso são pequenas coisas que fazem a diferença, né? Então, a gente se comprometer com o cliente, entregar aquilo que a gente se compromete, né? E Uhum. também a resposta rápida, a resposta, né? De forma porque o cliente, ele precisa também, né? Ele precisa Claro. tocar o negócio dele, É, né? Então fica a ali gente preocupado, a né? gente está sempre muito assim, é o que eu falo, a gente é muito dinâmico, né? Uhum. Na questão de atender o cliente, né? E também os processos, fazer as Uhum. coisas acontecerem, né? Tanto que hoje Perfeito. também, fazendo um parênteses aqui, já trazendo para a operação, né? Toda a Uhum. nossa operação, ela é prévia, não existe, o avião chegou, o navio já está no porto, aí que eu vou comer. Não, tudo já está pronto. O dia que o navio chega no porto, o processo já está pronto, é só apertar o botão e dar andamento, entendeu? Então Sim. essa dinâmica, né, que a gente impõe, isso daí também causa uma credibilidade, uma confiança nos clientes.
Com certeza, por meio aí dessa rapidez, dessa organização, né, Marcelo? Porque Sim, eu imagino que seja uma organização muito grande, né, para vocês já se prepararem aí, né, para o que vai chegar, para o que tem que fazer, e quando acontecer já tá ali tudo pronto, né? sim. Como que vocês fazem, né, essa organização e essa gestão, assim, de forma, claro, né? Eu pergunto de uma forma assim geral, só para a gente entender um pouquinho melhor. A gente, já com a expertise que a gente tem, experiência de tantos anos, né, a gente procura já direcionar para cada analista, tem a equipe de analistas, para cada Uhum. analista, o volume de trabalho que ele consegue atender, né? O volume de clientes, o volume de trabalho, de processos, porque no nosso mercado, uma coisa que a gente percebe que é muito deficiente e a gente procurou fazer disso o nosso diferencial, são duas coisas. Primeiro é a quantidade. Às vezes tem uma pessoa que atende, né, numa outra empresa, enfim, que ele tem um volume muito grande, ele não vai Uhum. conseguir fazer de uma forma tão ágil, né? Ou às vezes ele tem ali, não tem aquela formação tão grande, então ele pede muita informação para o cliente, coisa que a minha equipe, eu falo, a gente tem que pedir para o cliente só aquilo que depender no último grau do cliente, o resto a gente tem que se virar, então a gente Uhum. procura fazer o máximo, né, para não necessitar assim de esforço do cliente, minimizar o esforço do cliente, Uhum. puxar esse esforço para nós, para nossa equipe, só que para isso tem que formatar, né, para que os profissionais Uhum. tenham condição de atender aquela quantidade, aquele volume, aquela Sim. demanda, né, e consigam manter, né, esse mecanismo, né, de dinâmica, de Uhum. agilidade, enfim. Perfeito. Eu imagino. E assim, por meio, né, de todo desse trabalho que vocês realizam, como você está explicando para mim, eu imagino que vocês tenham um atendimento, então, personalizado, né? Um atendimento humano, humanizado, de estar mantendo um contato com o cliente, de estar priorizando responder uma mensagem, né? O quanto antes. E com certeza, esse tipo de atendimento, ele fideliza muito, né, os clientes, porque as pessoas, elas querem ser ouvidas e elas querem que o problema seja resolvido, né? Então, se você tem esse contato direto, com certeza já sai na frente de muita empresa, né? Que vai jogando para Sim, um, joga para o outro. E o exatamente. cliente fica em pânico, porque não consegue resolver, não consegue falar com ninguém, né? E vocês percebem essa necessidade do cliente, assim, eu preciso falar com alguém, eu preciso falar com você. E a tranquilidade de saber, opa, ele viu minha mensagem, já vai me responder. Sim. E a gente também, um diferencial que a gente tem também em relação até aos nossos concorrentes que são maiores, Uhum. é essa questão de o cliente, ele tem uma pessoa que é responsável pelo atendimento dele lá na empresa. Então ele não vai ficar, não, isso não é comigo, fala com não sei quem. Não, isso aqui já não é mais, sabe? Não existe isso lá. Então, o analista, que é o que toma, né, a dianteira ali daquele cliente, ele é Uhum. responsável por tudo. Se o cliente precisar de alguma coisa, ele vai falar com aquela Perfeito. pessoa vai providenciar e vai reportar para ele, vai dar a resposta. Uhum. Enfim, então isso também reduz a probabilidade do cliente ficar insatisfeito, porque Uhum. ele também cria ali um relacionamento, uma empatia, né, com Sim, a pessoa que está ali no sim, dia a dia, né? Tanto com que certeza. os clientes gostam, né, Aham. dessa questão de ter ali a pessoa que já conhece, que já criou ali até uma certa amizade, enfim, né? Então a gente percebe que isso é muito importante. Então, Demais. só que nas empresas grandes não, um aperta o botão, o outro pega o papel, o outro, Uhum. né, enfim. Então isso ele torna mais mecânico o processo, só que isso acaba tendo falhas, porque você às vezes uma peça do mecanismo, ele vai cumprir o trabalho dele da forma, né, que tem que ser, mas aí vai ter uma falha ali no meio do caminho, ou um não vai responder, enfim, então você fica, né, ali meio sem resposta, vamos dizer, né? Então isso que a gente evita também, né, que a pessoa, ela tem um foco, né? Ela sabe que Uhum. ela vai ligar na Mazilog e é claro, se é um assunto mais extraordinário, pô, eles sabem que Uhum. podem falar comigo.
alguma coisa que foge da rotina, uma operação mais difícil, mais que não é tão comum, né? Porque no âmbito aduaneiro existem, né, várias operações, regimes especiais, enfim. Então, os clientes também sabem que pode falar direto comigo. Mas, independente disso, aquelas operações que são dia a dia, ela sabe que ela vai falar com o fulano, com o Beltrano, e aquela pessoa vai dar a resposta que ela precisa. Perfeito. Com certeza, né, a gente vê que isso faz muita diferença, né, não como cliente, né, de vocês, né, mas assim, como cliente em geral, né, a gente quer resolver, né, a gente quer um contato, quer conversar com alguém, quer falar do problema, quer ser ouvido, quer ser, né, solucionado ali o problema. Mas, você tem aí, assim, para compartilhar com a gente, Marcelo, alguma história, algum case de algum cliente que você gostaria de contar pra gente, para exemplificar? De repente, até alguma história engraçada, se você tiver, ou algo que você acredite que vai somar e que vai trazer aqui para o que a gente está conversando? A gente tem vários cases, né? Na realidade, imaginem, 40 anos de Muito profissão, tempo. tem muita história para contar, a gente já viu bastante coisa, né? Mas Claro. uma operação que foi bastante desafiadora, né? Nos últimos anos, a gente teve uma importação de duas linhas de produção de fraldas para um cliente nosso, né? E foi um processo bastante trabalhoso e bastante que exigiu um nível assim de envolvimento, né? De comprometimento com aquilo e de Uhum. planejamento muito grande. Então a gente Sim. começou, né? Desde a estruturação, né? Do que tipo de máquina, enfim. Depois a gente foi obter benefício fiscal de ex-tarifário para reduzir o imposto de importação. E aí depois a gente, superada essa etapa, iniciamos o planejamento logístico do embarque, né? Então eram duas máquinas de 45 metros de comprimento cada uma, né? Nossa, Então aproximadamente ali 80 containers cada máquina. meu Deus. Então foi assim um processo de um ano, né? Né? No todo, né? Que Uhum. envolveu é um cliente nosso no interior, eu estive lá acho que umas 5 ou 6 vezes nesse período, fora as reuniões remotas, Nossa, né? Então foi toda uma bastante desafiador, preparação. mas foi muito bacana Uhum. porque esse processo também ele aproximou bastante, né, desse nosso cliente. A gente acabou, né, se tornando mais amigo, mais achegado e, enfim, o importante é que no decorrer de tudo isso vieram muitos desafios, né? Imagina, numa operação desse porte, desse nível, Imensa. né? Mas graças a Deus deu tudo certo. No Que final todo bom. mundo ficou feliz, né? E hoje o nosso cliente valoriza bastante isso e até indica a gente para outras Que empresas, nos ótimo. procuram, fui indicado lá por vocês, enfim, tal. Então é bastante gratificante, né, esse tipo de situação, né? Então a gente fica feliz de poder compartilhar, né? Porque realmente foi uma operação bastante grande, né? Foi bastante desgastante no momento ali, mas depois que veio o alívio a gente fica feliz, né? Dá para imaginar, nossa, né, imagino a responsabilidade, né, a atenção de vocês, né, de tantos detalhes em um ano, né, pra resolver tudo isso. Nossa, deve ter sido um trabalho incrível, assim. E, assim, ainda falando, né, da Masilog, porque envolve você, envolve a Vanessa, né, sua esposa. Conta um pouquinho para mim, assim, sobre vocês, né, hoje à frente dessa empresa com mais de 20 anos, com tantos clientes fidelizados, né, e fazendo um trabalho aí referência na área do comércio exterior, na gestão aduaneira. Como vocês se sentem hoje, né, olhando aí para trás e pensando naquele momento que vocês pensaram ali, né, não, vamos arriscar, vamos fazer isso aqui porque vai dar certo? Como que vocês se sentem hoje? Esse sentimento assim, tipo, ufa, ainda bem que eu tomei a decisão certa, porque na época eu até fiquei mais propenso a aceitar outras propostas que eu tinha para ser gerente, né? Mas Uhum. por conta né, era mais cômodo, né? Então, Então hoje você olhar e falar, ufa, ainda bem que eu aceitei o mais difícil e o difícil acabou dando certo. Não que ser empresário seja fácil, não é fácil.
né? Mas, com certeza, né, trouxe muito mais crescimento, né, profissional, enfim, todos intelectual. A gente acabou, né? Enfim, hoje eu tô com 54 anos, na época eu tinha, né, 20 e poucos anos, enfim. Então hoje a gente agradece bastante e assim, eu agradeço a Deus também, porque tem hora que eu falo, só com a mão de Deus isso aqui, porque não ia, em vias normais, né, era meio que impossível, mas a gente, né, graças a Deus deu tudo certo e a gente se sente hoje, olha para trás, como você perguntou, se sente feliz, né? Sente, né, realizado, né? Porque hoje a gente já vê o resultado que trouxe, a nossa reputação que a gente construiu também, né? O nosso nome. E isso realmente traz uma sensação de dever cumprido, né? Assim, de satisfação pessoal. Com certeza, de vitória, né? De sucesso, depois, com certeza, de tantos desafios, né? E com certeza lá no início era muito mais seguro, né? Você, ali aquelas propostas que tinham ali, né? Mas que bom, né? Que vocês arriscaram, né? Confiaram em vocês e foram firmes, né? E até hoje estão aí, né? Como referência na área. E claro, né? Que com aí Deus conduzindo também, né? Vocês são um casal religioso, né? Isso. E quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um assunto bem importante também. Nós somos testemunhas de Jeová, né? Então a gente sempre, é claro que o caráter a gente já herdou ali dos pais, né? Mas é muito importante hoje a questão religiosa, porque a gente tem uma direção, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela direciona a gente, né? E nós, como testemunhas de Jeová, é uma organização, né, que ela tem todo um aparato, né, para que a gente possa ter um nível de informação, inclusive digital hoje, né? A gente tem o nosso site jw.org, é muito organizado, tem muita informação para os dias atuais baseado na Bíblia. Né? Então e é totalmente gratuito, não precisa de login, senha, nada. Você pode pensar, mas não, a gente não é totalmente gratuito, né? Então a gente tem a sede mundial, né, lá nos Estados Unidos, tem em vários países. Aqui no Brasil tem uma sede muito grande no município de Cesário Lange. Lá tem uma gráfica enorme, uma gráfica que tem equipamentos de ponta, que publica milhares de publicações, né, que a gente usa no nosso trabalho de divulgação, né, da palavra de Deus para as pessoas. E totalmente gratuitas, as publicações também são totalmente gratuitas. Então, o objetivo, né, do nosso trabalho, né, de servir, né, de servir a Deus nessa designação, é para que a gente possa também trazer benefício para as pessoas, porque é o que eu falo, não existe na Bíblia, né, o que você fala, se eu fizer isso aqui, eu vou me dar mal, né? Não existe. Então, literalmente, a gente entender aquilo que Deus quer dizer para nós, as orientações, a Bíblia é o nosso manual de instrução, né? Sim. Se a gente entender aquilo lá e colocar em prática, apesar das dificuldades, é claro, a gente não vai estar imune às dificuldades que a gente tem nesse sistema, mas se a gente colocar em prática e seguir muito bem tudo isso, a gente vai, né, ter ali uma relativa, né, proteção, uma relativa satisfação. Então, nosso trabalho é compartilhar isso com as pessoas, a gente faz isso, né, rotineiramente, né, e graças a Deus a gente se sente feliz com isso contribui também muito para nossa conduta, né, para nossa reputação, com certeza. Ter ali a orientação bíblica e também das nossas publicações, né, que, como eu falei, né, elas são hoje está muito avançado, né, o meio digital, né, das testemunhas de Jeová. Tudo que a gente tem no papel, né, também tem meio digital, vídeos, enfim. Então, é um aparato muito grande, né, que a gente faz, assim, fica feliz de compartilhar com as pessoas. Que bacana, Marcelo. E assim, nós compartilhamos aqui, né? Você contou um pouquinho da história de vocês, né? De você e da Vanessa, como vocês se conheceram, como vocês iniciaram a empresa, né? São religiosos, né? Acreditam em Deus. E também tem outras curiosidades que, conversando aqui nos bastidores, vocês sabem que a gente sempre conversa nos bastidores, eu sempre compartilho aqui com vocês, que você já foi corredor, já foi praticamente motoqueiro,
Isso, É motociclista. isso, motociclista. Pessoa que não entende. Briga aí, hein? Tem uma questãozinha aí. Motociclistas. Desculpe, não entendo muito Peraí, dessa área, no gente. close, no close. Desculpa. Desculpe, não entendo muito dessa área, me equivoquei. E seguindo, aqui ainda tem mais. Você também foi para Interlagos, Isso. né? Aprender a pilotar, Isso. né? E ainda por cima tem mais uma outra função aí, né? Que aí já é na área da música. Conta um pouquinho pra gente, então, Marcelo, sobre essas experiências, né? Além, claro, né, da sua profissão, da sua carreira, mas traz um pouquinho pra gente sobre essas experiências diversificadas aí que você escolheu. Sim, na realidade eu comecei a correr desde bem novo, né, ali 18, 19 anos, e aí me apaixonei pela corrida, né, e fui sempre, né, indo devagarinho, aí fui conhecendo outras pessoas, né, e aí uma prova, se inscreve aqui, provinha ali, bom, resumindo, que fui parar em correr maratona, né, porque aí cada vez você quer mais, né. Quantos quilômetros? 42. Meu Deus! 42 a prova, né? Só que eu já corria muito bem. Aí eu fui convidado, vamos correr a maratona. Vamos. Só que aí eu fui meio confiante, né? A primeira, não, consigo, você acha que você tá, né? Aí, bom, resumindo, eu consegui correr 28 quilômetros, mas me deu uma cãibra enorme. Muito, eu né? apaguei, né? Meu Deus! Enfim, mas isso daí me deixou tão frustrado, mas foi uma frustração tão grande, que aí pro outro ano, aí eu já, né, quis me preparar. Então, aí eu corri 3 maratonas, uma que eu não terminei, 2 que eu concluí, graças a Deus. Mas assim, o preparo, né, é essencial. A gente aprende que a disciplina e o preparo é essencial. A primeira eu achei que era fácil, não foi fácil, não consegui, mas as outras 2 veio o aprendizado e aí a gente fez a lição de casa, né? Então a gente aprende com isso também, foi muito bom. Mas então a gente, como eu falei, né? A gente corre lá no dia da prova 42 quilômetros, só que nas semanas que antecedem, eu corria 25, 30 quilômetros para treinar, para praticar, né? Eu ia correndo, a minha esposa ia de bicicleta me acompanhando, né? Então a gente saía ali em São Paulo, para vocês terem uma ideia, eu saía do Ibirapuera, do Parque das Bicicletas, pegava uma bicicleta para ela lá, eu ia correndo até a USP, entrava dentro da USP, dava a volta lá, passava pro Parque Vila Lobos, voltava tudo, enfim, era uma coisa... Caramba. Eram longos trajetos. Muito. Mas, enfim, aí depois eu comecei a me sentir um pouco cansado, idade também, eu continuo correndo, mas hoje, né, de uma forma mais light, né, sem participar de provas, né. E também veio a questão do motociclismo, né? Eu sempre gostei de carro e moto, desde muito jovem, eu sempre fui apaixonado por carro e moto. E aí na época eu tinha motocicleta de alta cilindrada, né, e etc. Aí tinha meu cunhado, uns amigos que vamos fazer o curso de pilotagem Interlagos. Eu andava muito, já pilotava muito bem, porque eu sempre gostei. E, vamos fazer o curso em Interlagos? Vamos e tal, enfim. Foi muito bacana, aprimorei muito a minha técnica, né? E gostei, curti. Aí até eu ia viajar com a minha esposa, com a minha moto, né? Eu não sei, porque ela é pequenininha, só ela para andar na minha garupa. Porque imagina, andar numa moto de alta performance na garupa, né? Realmente. Então, quando a gente ia viajar, ia para Campos, lá para São Sebastião, ela sempre me acompanhando na garupa e enfim. Parceira. Sempre parceira. Demais. Então, foi bacana também essa questão do motociclismo, né? O que parou um pouco isso, quebrou um pouquinho, foi a questão da violência, né? Que tentaram me roubar 2 vezes a moto. Nossa. Né? E eu consegui, né? Por conta até da expertise que eu tinha, né? Consegui escapar, mas aí acabou meio que frustrando um pouco. Eu tenho a moto, hoje virou relíquia, né? A moto é muito... Tá de enfeite. É muito bonita, mas tá de enfeite lá na minha casa. E agora, aí, né, já partindo para uma questão já, né, depois, né, de um tempo, já com mais idade, já, atualmente, né, eu vim realizar aí um desejo também lá da juventude, né, que é tocar bateria, né, que aí, quando eu
era bem jovem, né? Garoto ainda, época de escola, 12, 13 anos, né? O pessoalzinho de escola ali e tal, tinha colegas que tocavam uma bandinha ali, uma guitarra, um baixo, uma bateria e tal. Então, às vezes na casa de algum amigo, e eu tive algum contato com a bateria, né? Eu percebi que eu levava um certo jeito e gostava também. Gostou? Mas eu nunca tive como ter Uhum. uma bateria por conta, não tinha... Eu nunca morei num lugar que teve espaço físico, né? Bateria é um instrumento que faz barulho, né? Bastante. Exige espaço. Eu sempre morando em apartamento, imagina. Não tem como, né? Os Nossa, não vizinhos tem iam como. né? Enfim, mas aí a gente foi, né? Que agora, 3 anos atrás, a gente acabou construindo uma casa que comporta, né? Esse tipo de instrumento, e aí eu comprei a bateria, e aí eu fui realizar o sonho. Agora já tô tocando já melhorzinho, né? Você começa meio bacana. perdido, né? Mas aí eu peguei rápido, porque já tinha alguma noção, fiz né, aulas também numa escola. E aí a gente foi pegando, eu acompanho vários bateristas, né? Eu gosto de alguns aí, João Baroni do Paralamas, algumas referências, né? Neil Peart do Rush, que faleceu, mas eu gosto muito do trabalho dele como baterista. Então a gente vai acompanhando e eu, assim, eu tiro meio que de ouvido, né? Eu ouço e saio tocando, Olha né? só, Então a gente dom. tem esse dom. E é muito bacana, mas eu uso assim mais para final de semana. Comprei uma aparelhagem de som também, eu ligo lá e vou tocando junto Que né? bacana. E tá muito legal. Final de semana é o meu para desestressar, vamos Ai, dizer, que né? gostoso. Não, e é muito legal isso, né? A gente tá sempre aprendendo. E uma vez eu ouvi, eu achei muito legal, que a gente tem vários dons, né? A gente decide seguir um ali, de repente pela profissão, carreira, mas a gente tem outros também, né? Que em algum momento da vida a gente tem que dar atenção. E bacana que você resolveu, não, vou voltar, vou resgatar, né, essa vontade, esse sonho de lá da infância e vou aprender a tocar bateria. Inclusive, vocês ficam muito, né, também entre São Paulo e São Sebastião, né? Vocês Isso. compartilharam comigo aqui nos bastidores. Inclusive, a Vanessa me contou que você até faz apresentações. Hoje até... são algumas, né? Até por conta eu frequento uma escola, lá em São Sebastião é muito bacana esse negócio da música. Que legal. Tem a cidade é pequena, né? É uma cidade que ela é praia com cara de interior. Eu gosto, eu sou apaixonado por lá por conta disso, né? É muito sossegado. E ali é relativamente pequeno a cidade. A extensão territorial de São Sebastião é muito grande, mas a cidade ali é pequena. Então você acaba conhecendo todo mundo, né? E aí o pessoal gosta muito de música e tem pessoal que tem escola, tem shows, enfim. E a escola que eu frequento, ela faz uma apresentação, né? Semestral, na realidade, lá no Teatro Municipal. Então, o ano passado eu fiz a primeira apresentação, que eu estava 6 meses só que eu tinha começado. Já fui convidado para apresentar lá. E agora, esse ano, novamente, né? Estaremos lá agora para tocar, né? Para fazer uma brincadeira lá, né? Enfim, mas é muito bacana, a gente fica feliz, né? Também de ter esse reconhecimento também, né? Até a gente ter um feedback, né? De outros profissionais que estão ouvindo, incentivando. Não, Marcelo, pô, tá legal, não sei o que e tal. Enfim, a gente fica feliz, né? Fica bastante satisfeito. E a Vanessa vai assistir, ficar lá no público, a Vanessa, tietando. Apoio total, a Vanessa tietando, ela faz a maior festa. Importante isso, né? Bem importante. Ai, mas que bacana, Marcelo. Assim, a gente falou, né, sobre vários assuntos aqui, aprendemos muito com você sobre a Mazilog, sobre esse comércio exterior, né, a questão da gestão aduaneira também. Um pouquinho conhecemos também sobre vocês, né, como casal, como, né, empresários e também dos seus outros dons, né? E eu queria ver com você, tem algo mais, assim, que você gostaria de falar? Ou uma mensagem que você gostaria de deixar agora no fim do podcast? A gente sempre... Uma coisa que eu sempre compartilhei, né, com as pessoas e com meus irmãos que são mais novos, com meu cunhado, com primo da minha esposa, enfim, que a gente tem mais contato, que já são, assim, de uma geração... Eles são mais ou menos uns 10, 15 anos mais novos que eu, mas a gente tem bastante amizade, que eu falo, não tem outra forma de ganhar dinheiro se não for trabalhando.
né? Sim, muito bom. Não, é um Então, ótimo conselho, né? Então a gente sempre procura fazer a coisa certa, né? Claro. E trabalhar, não adianta, né? Às vezes tem algumas formas que até trazem algum retorno financeiro rápido, né? Mas a gente, infelizmente, parece que da mesma forma que vem rápido, vai rápido, né? Então, tem que trabalhar duro, né? E o resultado do trabalho vem. E aí, e hoje eu vejo essa garotada aí que a gente, né? Que hoje meus irmãos já estão com 40 e poucos anos, o irmão dela tá com quase 40, o primo dela também. Estão bem, eles estão bem também, e até o primo dela sempre fala para mim, eu sempre lembro daquilo que o Marcelo falava para mim. A gente fica contente, né, de bom. poder ter ajudado dessa forma. É um conselho que eles levaram para a vida, né? Sim. E que com certeza somou aí para eles chegarem onde eles estão hoje, Sim. né? Marcelo, meus parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, a você, a Vanessa também, né, por terem seguido toda essa trajetória, por terem confiado aí, né, em vocês, em Deus e construído tudo que vocês construíram até hoje. Muito obrigada pela sua participação, Imagina, foi eu que muito agradeço legal. o convite, fico feliz pelo convite, o sucesso do programa também, que Obrigada. tá muito bonito o trabalho de vocês, muito bacana, a gente sempre acompanha. Ficamos bom. felizes de poder participar. Que bom, muito obrigada. Nós também gostamos muito de conhecer vocês, conhecer um pouquinho também da Maslog Soluções, né? E com certeza vocês também estão assistindo, né? Aprenderam bastante aqui junto com a gente, com o Marcelo, né? Com tanta informação bacana. Obrigada, Marcelo. E eu aproveito então para te agradecer novamente. Obrigada pela sua companhia, né? Você sabe que a gente valoriza demais, né, você por aqui. Lembro você que é empresário e pensa em trazer aqui a sua história, entre em contato com a gente, que a gente vai amar contar a sua trajetória e aprender com você também, com todo o conhecimento, né, a bagagem que você vai trazer aqui pra gente. Um grande beijo e a gente te espera no próximo episódio.